Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com muito prazer, viu, pessoal, que eu recebo vocês aqui hoje para darmos aqui, pessoal, início, né, e conversarmos um pouco sobre o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Beleza? Vamos conversar agora sobre o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Sendo mais específico, vamos falar sobre a Constituição do Estado de São Paulo, beleza? O seguinte, é a Constituição Estadual do Estado de São Paulo. Pessoal, separei para vocês aqui, é claro, né, a Constituição é bastante extensa, possui vários artigos, mas como o concurso é para a Polícia Militar, tá? Eu comecei ali, dei uma minerada, dei uma analisada em possíveis questões para os concursos da área policial e separei alguns artigos aqui para conversarmos sobre eles, tá? Artigos estes que são apostas minhas para o seu concurso, tá? São apostas minhas sinceras de que esses artigos têm a grande chance de aparecer no seu concurso da Polícia Militar de São Paulo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente separou? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não conhece, tá? Se você ainda não conhece o Monsterflix e o site de questões do Monster, tá? Eu te convido a conhecer, pessoal. Monsterflix, primeiramente, né, eu falo que é o Netflix dos concurseiros, tá? É uma excelente plataforma aí que vai te auxiliar demais aí na sua preparação para concurso público. Da mesma forma que você encontra aqui as aulas no YouTube, lá na Monsterflix você também vai encontrar, tá, muitas dessas aulas. Só que é o seguinte, diferente aqui da gente do YouTube, que possui as aulas de maneira esparsa, que você vem aqui na nossa plataforma, né, no site, você vai no nosso canal no YouTube e encontra as aulas. Na Monsterflix é um pouco diferente. Por quê? Vamos supor que você está querendo assistir uma aula da Polícia Militar de São Paulo. Você vai lá na Polícia Militar de São Paulo especificamente e vai ter o curso, tá bom? Com o emblema, o nome, né? Polícia Militar de São Paulo e os cursos respectivos que estão no seu edital. Você clicando ali, você vai encontrar português, você vai encontrar as matérias de direito e assim por diante. Então, assim, é uma maneira mais específica, um pouco mais direcionada, beleza? E isso para qualquer concurso, não só Polícia Militar de São Paulo. Polícia Militar de Minas, tá? Polícia Militar da Bahia, você acha esses cursos específicos e dentro de cada curso você encontra as matérias do seu respectivo edital, tá bom? Então, assim, pessoal, é muito bacana, tá? É muito bacana, é como se fosse um complemento aí das nossas aulas aqui no YouTube. Então, assim, faça bom proveito, porque também é gratuito, tá? É gratuito. E o seguinte, tá? Nos acompanhe aqui também, se você não é nosso aluno, tá? Já se inscreva no nosso canal, tá por aqui embaixo, por aqui, tá a página de inscrição. Dê também lá, pessoal, um toque no sininho, porque o sininho, pessoal, faz com que as notificações das nossas aulas cheguem até você, tá? Que o YouTube consiga te notificar das aulas que serão postas. E peço também para que você deixe seu comentário sobre a aula aqui. E vai ser um prazer muito grande conversar com você, beleza? Então, pessoal, olha só. Vamos então dar início, tá? Já passadas as devidas considerações, tá? Vamos dar início aqui sobre a Constituição de São Paulo e eu vou mostrar os artigos que eu separei para vocês. Se ajeita na cadeira aí, se conforta e vamos embora. Vamos lá. Olha só, o que eu coloquei, pessoal? Primeiramente, vamos falar aqui dos fundamentos, né? Lá no artigo 1º dos fundamentos do Estado. Artigo 1º sempre cai em prova, tá? Aparece bastante em prova de concurso. Tá aqui, olha só. O que diz? Artigo 1º, que o Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que lhe são vedadas pela Constituição. Beleza? Tranquilo? Tá aqui, artigo 1º é esse. Belezinha? Artigo 2º fala o seguinte, que a lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para ações cujo objeto principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 2º também, interessante para vocês aí, é o seguinte, pessoal, aqueles artigos que tiveram um pouco mais relevância, tá? Porque quando cai a Constituição na sua prova, cai a literalidade, tá? Geralmente a VUNESP, que faz os concursos de São Paulo, é copiar e colou, beleza? Então, sem muitos problemas. Artigo 3º, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recurso. Então veja, pessoal, o Estado de São Paulo, ele irá prestar uma assistência jurídica de forma gratuita e integral, mas é para todos, pessoal. Essa assistência que vai ser, essa assistência jurídica, que vai ser de forma integral e até mesmo gratuita, ela vai abarcar, ela vai comportar todas as pessoas? Não, né? Houve uma restrição aqui.
Quem seria, então? Aquelas pessoas que declararem insuficiência de recursos. Então, aquelas pessoas que têm, como posso falar para vocês, que não têm as condições, né, pessoal? Que não têm as condições financeiras, tá? Para arcar ali com um advogado, né? Para ter uma assistência jurídica de forma adequada. O Estado, neste momento, a partir do momento que ele declarar a insuficiência de recursos, o Estado, então, prestará uma assistência integral e gratuita, beleza? Mas veja, essa assistência integral e gratuita é somente para aqueles que declararem insuficiência de recursos, beleza? Tranquilo, né? Vai vir na sua prova que o Estado, né, ele prestará uma assistência integral e gratuita para todos os cidadãos. Errado, não só para todos os cidadãos, né? Somente para aqueles que declararem insuficiência de recursos. Vamos lá. Artigo 4º fala o seguinte, ainda dos fundamentos do Estado. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, ampla defesa e do despacho da decisão motivados. Pessoal, isso aqui nada mais é do que princípios, né? Alguns princípios aqui são explícitos, outros princípios são implícitos, né? Publicidade, princípio expresso. Princípio do contraditório da ampla defesa, são princípios implícitos, né? São princípios implícitos. E até mesmo da decisão da motivação, tá? Que os atos devem ser motivados. Então veja, que nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, tá? Qualquer que seja o objeto, eles têm que observar, pessoal, requisitos de validade, tá? Quais são eles? A igualdade entre os administrados e o devido processo legal, tá? Especialmente quanto à exigência de publicidade, que os dados devem ser públicos, tá? Eles devem se tornar públicos para que os administrados, para que todos os cidadãos possam ter conhecimento. O contraditório é a ampla defesa, tá? Que as pessoas possam aqui se manifestar e até mesmo se defender de alguma possível acusação, tá? E do despacho ou da decisão motivados, que os atos devem ser motivados ali pelo poder público, beleza? Tranquilo? Literalidades também, que possa vir aparecendo na sua prova, então sem muito problema, né? Vamos lá. Mudamos aqui para a organização dos poderes. O que nós temos? Na organização dos poderes nós temos, olha, são poderes do Estado independentes e harmônicos entre si. Quem? O Legislativo, Executivo e Judiciário, né? Da mesma forma aparece isso na Constituição Federal, né? Que os poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, eles são harmônicos e independentes entre si. Não há, pessoal, uma relação de hierarquia entre o Judiciário, Executivo e Legislativo. Não há. Cada um exerce a sua função de forma independente, beleza? Exerce a função de forma independente. É claro, nós temos aqui atribuições típicas e atípicas de cada Estado. Poder Executivo, função típica de administrar, beleza? Função típica do Judiciário, julgar, pessoal, não é mesmo? E a função do Legislativo é o que? Legislar, tá bom? Então nós temos as funções típicas destes poderes. É claro que também, né, o Poder Legislativo também tem suas funções atípicas de julgar e de legislar, beleza? Como assim, professor, julgar e legislar? Julgar nas situações de PAD, por exemplo, quando vai fazer a demissão de algum servidor, processo administrativo disciplinar, em âmbito administrativo é um julgamento, e no legislativo, quando nós temos ali um decreto, né? Um decreto é uma medida provisória também, feita pelo executivo, é considerado atos legislativos. Da mesma forma que o legislativo tem a função típica de legislar, ele também pode julgar e também pode, pessoal, conceder atos administrativos, né? Então, neste momento, ele também pode administrar, né? Trabalhar de forma administrativa, mas nas suas funções atípicas, beleza? Quando isso, professor? Quando realiza concursos públicos, por exemplo, está fazendo uma função administrativa. Então, o que eu quero que você leve para sua prova? Quais são as funções típicas, tá? Típicas de cada poder. Executivo, administrar. Judiciário, julgar. Legislativo, legislar. Só que se vier na sua prova dizendo, né, que o executivo, de forma atípica, ele pode legislar e julgar, eu quero que você marque a questão como correta, tá bom? É só isso mesmo, tá? Então, funções típicas e atípicas de cada poder, tá bom? Tranquilo, né? Parágrafo 1º. O que o parágrafo 1º fala aqui?
que é vedada a qualquer dos poderes delegar as suas atribuições, beleza? Então leve, pessoal, vedação, quando aparece em concursos públicos, vedação, responsabilidade dos servidores, deveres e direitos, pessoal, isso o examinador gosta demais. Bater o olho ali, cara, é uma das grandes possibilidades de vir aparecer na sua prova, tá? Então essas palavras, vedações, responsabilidades, direitos, tá? Deveres, muita atenção, que são temas que o examinador costuma cobrar bastante em provas. Parágrafo 2º. O cidadão investindo na função de um dos poderes não poderá exercer de outro, salvo as exceções previstas nessa Constituição, tá? Então a regra é o seguinte: se o servidor faz parte do executivo, ele não pode, em regra, tá, atuar no judiciário ou no legislativo, ocupar outro cargo público, tá? Comportada as exceções previstas lá na Constituição, né? Que nós temos 2 cargos de professor, onde o professor com de técnico ou científico, ou 2 da área da saúde, beleza? Tranquilo também, né? O município de São Paulo é a capital do estado, então tá aí para vocês. Qual é a capital do estado de São Paulo? O município de São Paulo, beleza? Ainda sobre a organização dos poderes, temos o seguinte, que são símbolos do estado de São Paulo: a bandeira, o brasão, as armas e o hino, tá? Então temos aqui para vocês, olha, bandeira, o brasão, tá? As armas e o hino, beleza? Tá aí para vocês então, tranquilo, né? Bandeiras, brasão, armas e o hino. Estes são símbolos do estado de São Paulo, show? Pessoal, artigo 8º fala o quê? Incluem-se entre os bens do Estado os terrenos reservados à margem dos rios e lagos de seu domínio, tá? Pouco recorrente, né? Só que deixa aí também marcado o artigo 8º, porque é o seguinte, se aparece uma questão dessa aqui em prova, se você não tiver visto esse artigo, muito provavelmente você pode estranhar ou marcar uma questão como incorreta, beleza? Marcar a questão como incorreta. Nesse caso, tendo um conhecimento prévio, tá? Tendo aqui, pessoal, um contato prévio com este artigo, as chances, né? A chance de você errar uma questão dessa diminui muito, né? Até porque você já viu esse artigo, em algum momento essa mensagem vai ficar na sua cabeça gravada e na hora da prova, quando você se identificar, né? Se você se deparar com esta literalidade da lei aqui na sua prova, a chance de você acertar, né? Vão crescer e a chance de você errar irá diminuir. Então, pessoal, sabe por que eu falo isso? Porque é o seguinte, às vezes, por mais que aqueles artigos não são tão importantes, o simples fato de você fazer uma leitura prévia facilita muito a sua vida, tá, na prova de concurso público, tá? Eu falo isso por experiência própria e de outros alunos também, tá? A gente dá aquela passada na lei, por isso que eu não gosto de negligenciar nada. Vamos estudar tudo, tá? Eu sei que é um pouco mais desgastante. Nós temos que dar ênfase no que é mais relevante, mas não sem deixar de lado aquilo que é menos relevante. Aquilo que é menos relevante não é para ser negligenciado, não é para deixar de ser estudado. É só porque, pessoal, dá menos atenção. Estudar, sim, mas de forma menos intensa, né? Porque a intensidade mesmo, o foco nos estudos mesmo tem que ser naqueles artigos ali mais relevantes, aqueles que são mais recorrentes em prova de concurso. Mas é o seguinte, quando nós atentamos a esse tipo de artigo, tá? O simples fato de fazer uma leitura rápida já deixa ali no seu subconsciente gravado. E por mais que você bata o olho, você vai falar assim, cara, eu não me recordo exatamente, mas eu sei que essa questão está errada. Ou então, eu não me recordo exatamente, mas eu sei que essa questão está certa. É assim, porque é o seu subconsciente. Agora, se você não teve contato algum com aquela matéria, esse feeling você não vai ter na hora da prova. Então é importante, tá? Mesmo que seja pouco recorrente, a gente bater esses artigos. Vamos lá então, incluem-se entre os bens do Estado, quais são os bens do Estado? Os terrenos reservados o quê? Às margens dos rios e lagos do seu domínio, tá? O artigo 7º é mais recorrente, né? Que o quê? São símbolos do Estado de São Paulo, a bandeira, o brasão, o hino e o hino, beleza? Bandeira, brasão, armas e hino, show? Agora mudamos aqui para o Poder Executivo. Por que eu tenho o Poder Executivo? Porque a Polícia Militar, tá? A Polícia Militar é subordinada ao governador do Estado, né? A Polícia Militar de São Paulo é subordinada ao governador do Estado. O que acontece?
As chances, então, de aparecer na sua prova são muito grandes, mais do que poder judiciário e poder legislativo, tá? Poder executivo tem grandes chances de aparecer na sua prova. Olha o que diz o artigo 37. O poder executivo é exercido por quem? Governador do estado, eleito para um mandato de 4 anos. Pessoal, mandato, tá? Mandato. Tem muitas pessoas que confundem mandato com mandado, tá? Mandados são judiciais, tá? Mandados de busca e apreensão, mandados de condição coercitiva e assim por diante. Agora, o mandato, no final, são mandatos eletivos, tem a ver com cargos eletivos, beleza? Então tá lá. O Poder Executivo é exercido pelo governador de estado, tá? Que ele será eleito por um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal. Eu já vi questões falando o seguinte, que a reeleição do governador, tá? A reeleição, só pode haver uma reeleição do governador, certo ou errado? Só poderá haver uma reeleição para os cargos do Poder Executivo Estadual e Federal e Municipal, certo ou errado, pessoal? A questão está certa, tá? A questão está certíssima. Eu disse reeleição, eu não disse eleição. Eleição pode ser duas, né? Porque ele vai ser eleito e reeleito. Mas agora a reeleição, pessoal, é somente uma. Então veja como que a palavra faz toda a diferença. A reeleição dos membros, tá, do Poder Executivo, tá, federal, estadual e municipal só podem ser feitas uma única vez. A reeleição é uma única vez, beleza? Então tá aqui, olha. O Poder Executivo é exercido pelo governador do estado, eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por um único período. Aqui, ó. A reeleição, ela é feita por um único período. Período subsequente na forma estabelecida na Constituição Federal. Então é o seguinte, o mandato, em primeiro momento, é de 4 anos. Pode ser reeleito? Pode. Um único, tá? Um único período de mais 4 anos, beleza? Mas eu quero que vocês levem para sua prova que a reeleição só pode ser feita por um único período. Show? 38 fala o seguinte, que substituirá o governador nos casos de impedimento, suceder-lhe-á no caso de vaga o vice-governador. Olha que interessante. Nos casos de impedimento, tá? Nos casos de impedimento, quem irá substituir o governador? Tá? Quem irá substituir o governador nos casos de impedimento é o vice-governador, tá bom? E continua, parágrafo único. O vice-governador, além das outras atribuições que lhes forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador sempre que por ele convocado para as missões especiais. Então o que eu quero que vocês levem para a prova é a relação de impedimento, tá? Quem substitui, pessoal? Quem é o substituto imediato do governador em caso de impedimento, tá? Em caso de impedimento, quem irá substituir o governador é o vice-governador do estado de São Paulo. Artigo 39 fala o seguinte, tá? A eleição do governador e do vice-governador realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, tá? Em primeiro turno e no último domingo de outubro, tá? Em segundo turno. Se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecedentes e a posse ocorrerá em 1º de janeiro. Então marca aqui, olha, a posse ocorrerá quando? 1º de janeiro do ano subsequente. 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais disposto do artigo 77 da Constituição Federal, tá? Então a posse do governador, a partir do momento que ele foi eleito, tá? Governador, a posse dele é 1º de janeiro do ano subsequente. Por quê? Porque o fechamento das urnas, né, que será no segundo turno, ele será feito quando, pessoal? No último domingo, tá? Último domingo de outubro. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Primeiro domingo de outubro é o primeiro turno. E o último domingo de outubro será o segundo turno, quando, então, irá sair o resultado do atual, né? Do atual governador do estado de São Paulo. Beleza? Então é isso, pessoal.
Vamos lá, ainda do Poder Executivo fala o seguinte, que vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se a eleição em 90 dias. Olha que interessante. Depois de aberta a última vaga. Beleza, pessoal. O governador foi eleito, né? E neste caso, e se o governador foi eleito, e nos casos de impedimento, nós vimos que quem substitui o governador de forma direta é o vice-governador. Beleza, até aí tranquilo, né? O governador está impedido, quem substitui de forma imediata é o vice-governador. Só que no caso do governador e o vice-governador, tá? Eles não puderem ali, pessoal, exercer a função. Eles tiverem, por exemplo, aqui aberto, né? Aberto aqui a vaga de governador. Como que fica? Quem irá substituir o governador e o vice-governador? Hein? Olha só, aqui fala que vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á uma eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Tá? Então, haverá uma nova eleição, tá? Far-se-á uma nova eleição no prazo de 90 dias. Então, se estiver vago, tá? Se estiver vago o cargo de governador e vice-governador, haverá uma nova reeleição no prazo de 90 dias. Eu quero que vocês gravem isso aqui. Eles vão colocar para vocês 30 dias, 60 dias, tá? Mas estaria errado de qualquer forma, 30 ou 60, porque o prazo correto é de 90 dias, tá? Detalhe, olha, que ocorrendo vacância no último ano do período governamental, aplicar-se-á o disposto no artigo anterior, que seria este artigo aqui. 41. Então, ocorrendo vacância no último ano do período do governo. Então, se houve essa vacância, tá? Houve essa vacância aí pode acontecer, pessoal, por morte. Vamos supor, né? O avião que estava o governador e o vice-governador caíram no mar, por exemplo, ou teve algum acidente, enfim, ou por morte, ou por desaparecimento, enfim, pessoal, houve vacância dos cargos de governador e vice-governador. Se essa vacância, se esse desaparecimento, se essa morte, por exemplo, ocorreu no último ano do período do governo, o que acontecerá? Acontecerá uma nova eleição no prazo de 90 dias, tá? Parágrafo 2º, o que fala? Que em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante, tá? Então veja, em qualquer dos casos, os sucessores, quem irá substituir o governador e o vice, deverão completar o período de governo restante, tá? Então o que acontece? Se é o último período governamental, se é os últimos, eles vão supor 4 anos, neste caso eles têm que encerrar, tá, este mandato. Show? E quem que irá encerrar este último mandato é quem, pessoal? Quem irá substituir, né? Quem será o substituto, então, quem será o novo, né, candidato aqui eleito nos prazos de 90 dias. Vamos lá, do Poder Executivo. Fala o seguinte, artigo 42, que perderá o mandato, nós estamos falando de perda, né? Nós falamos de perda do mandato. Quais são as situações de perda do mandato? Que perderá o mandato o governador, tá? Ou governador que assumir outro cargo na função da administração pública, direta ou indireta, tá? Seja na direta, União, Estado, DF, municípios, ou na indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou então consórcios públicos, tá? Ressalvados a posse em virtude de concurso público e observado o artigo 38, inciso 1, 4 e 5 da Constituição Federal. Eu trouxe para vocês aqui esse artigo e vamos ver o que ele fala. Já que aqui falou que é observado esses artigos, vamos dar uma olhada neles. Fala o seguinte, lá na Constituição Federal, fala o seguinte, que ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Quais são elas? Que tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função pública. Então veja, pessoal, quando se trata de um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, não tem conversa, tá? Fica afastado de seu cargo, emprego ou função pública, beleza? Inciso 4 fala o seguinte, que em qualquer caso que exija o afastamento para exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado, tá? O tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Então, por mais que o servidor possa ficar afastado, tá? Afastado do seu cargo, esse afastamento ainda será contado para todos os efeitos legais.
exceto, tá? Exceto só um que não vai poder, que eu seria o qual? Que a promoção, o tempo de serviço não seria contado para promoção por merecimento. Show? Beleza? O inciso 5º fala o seguinte, que na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem, tá? Tranquilo, né, pessoal? O que eu quero então que vocês gravem é o seguinte, é o inciso 4º, cai bastante, tá? E que fala na perda do mandato do governador se assumir outro cargo, tá? Seja na administração pública direta ou indireta. Até porque fala, pessoal, que o mandato eletivo federal, estadual ou distrital, você fica afastado, tá? De qualquer cargo, emprego ou função pública. Beleza? Eu sei que não é diretamente aqui o nosso objetivo, mas eu te falo o seguinte, o único cargo, tá, eletivo que você pode acumular em havendo compatibilidade de horários é qual, pessoal? É o cargo de vereador, tá? Todos os outros nós temos que nos afastar. Se você é um policial militar de São Paulo e se torna vereador, em havendo compatibilidade de horário, você pode atuar como vereador e policial militar ao mesmo tempo, tá? Perdão, pessoal, perdão. Porque o policial militar tem uma especificidade, né? Você tem que acabar o que? Se tiver mais de 10 anos, você será agregado, menos de 10 anos, você é afastado definitivamente. Beleza. Mas se você for um servidor público civil, um policial civil, tá? Um delegado de polícia, policial federal, neste caso, você pode acumular os cargos em havendo compatibilidade de horários, tá? Então, se você for um policial federal e for eleito como vereador, se tiver compatibilidade de horários, você pode acumular os dois cargos, acumular as duas remunerações e as duas funções, tá? É o único, tá? É o único que tem essa possibilidade. Os outros, tá? Seja prefeito, deputado, senador, presidente da república, governador, você fica afastado, como fala aqui, olha só, você perde o mandato aqui de governador no caso. Show? Beleza? O 43 fala o seguinte, que o governador e o vice-governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e de observar as leis. Então, tanto o governador quanto o vice, eles tomarão posse perante quem, pessoal? Perante a Assembleia Legislativa, tá? Então, a Assembleia Legislativa, ela fará, né? Fará aí este controle, né, pessoal? Então, assim, tanto o governador quanto o vice, eles tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, tá? Parágrafo único fala o seguinte, se decorrido o prazo de 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou vice-governador, salvo um motivo por força maior, que seria uma exceção, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, veja, pessoal, o governador, tá, e o vice foram ali considerados eleitos, né? Foram considerados eleitos pela maioria dos votos da população. E eles têm um prazo para tomar posse, seria o prazo de 10 dias. Se dentro de 10 dias eles não tomarem posse, os cargos, tá, de governador e vice serão declarados o quê? Vagos, tá? Serão declarados vagos, beleza? Então, tanto o governador quanto o vice tem um prazo de 10 dias para tomar posse. Não tomando posse nestes 10 dias, o cargo será declarado vago. Professor, existe alguma exceção? Existe, né, pessoal? Vamos supor, motivo de força maior, tá? Houve ali uma intempérie, vamos supor que o governador tinha que tomar posse em determinado local, só que ele estava, vamos supor, tá, quando ele foi eleito, ele estava em outro país, tá? Vamos imaginar que por razões de pandemia, ele ficou, de uma certa forma, recluso naquele país, e não poderia sair, tá? As empresas internacionais aí de transporte aéreo, eles não estavam podendo fazer essas transições, essas movimentações entre países e tinham encerrado as viagens. E vamos supor que teria que ficar por mais de 10 dias. Como a pandemia é uma relação excepcional, tá? Uma relação de força maior, porque nós não temos controle sobre isso, neste caso aí poderia ser o que? Justificado. Tá? Então, já que ele ficou mais de 10 dias sem tomar posse, beleza, mas é por motivo de força maior? Tranquilo. Então, se é por motivo de força maior, ele não será declarado, o cargo não irá ficar vago,
beleza? Tranquilo? Eu quero que vocês gravem isso, que o cargo só irá ficar vago se o governador e o vice-governador não tomarem posse, tá? Sem motivo aparente, tá? Muito mais do que isso, né? Se eles não tomarem posse por alguma situação que for de força maior, tá? E quando eu falo força maior, são coisas que fogem, tá? Que fogem do nosso controle, como, por exemplo, algum tsunami, terremotos, né? Essa relação de pandemia, são coisas que fogem do nosso controle. Se por essas situações de força maior, o governador e o vice não tomou posse no prazo de 10 dias, aí neste caso será uma exceção. Aí os cargos não irão ficar vagos. Caso contrário, não tomando posse em situações normais, não tomando posse no prazo de 10 dias, tanto o cargo de vice quanto o de governador irão ficar vagos, beleza? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma parada agora. Vá lá, bebam a água, comam alguma coisa e depois retornem aqui, tá? Que eu vou te aguardar para para finalizarmos a nossa aula de hoje, beleza? Tranquilo? Grande abraço, até mais. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou mais. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meus queridos, retornando aqui, tá? E aí, foi lá, comeu alguma coisa, bebeu água? Pessoal, é importante, tá? É importante porque o nosso estudo para concursos públicos, para que a gente possa ficar com a cabeça boa, tranquila e conseguir absorver o máximo de conteúdo e informação que eu tenho te passado, tá? Você tem que estar, pessoal, pelo menos não que eu falo comer demais, né? Mas pelo menos um pouco alimentado, né? Comer um pouco, tomar uma água
esticar um pouco as costas, tudo isso é importante, pessoal. O seu corpo é seu aliado, tá? Para que a cabeça possa estar boa, o corpo também tem que estar bom, tá? Então, assim, é uma dica que eu te falo, tá? Por experiências próprias mesmo, que isso aí vai fazer uma total diferença na sua preparação, tá? Então, cuide da sua cabeça, cuide do seu corpo também, tá? Faça exercícios físicos. Professor, não gosto de academia. Pessoal, não precisa de academia não, tá? Quando eu falo exercícios físicos, pelo menos é uma corrida, uma caminhada, para oxigenar a sua cabeça, pessoal. Você precisa estar com a cabeça em dia, com a cabeça tranquila, tá? Eu sei que nós temos vários problemas no dia a dia, né? São muitas coisas para resolver, família, escola, faculdade, eu sei, tá? Só que é o seguinte, trabalho, só que nós temos que manter a nossa saúde mental. Para manter a saúde mental, tá? Faça pelo menos uma caminhada. Se você não gosta se você gosta de academia, melhor ainda. Se você não gosta, pelo menos uma caminhada, tá? Uma corrida de vez em quando. Te aconselho 3 vezes na semana, tá? São 7 dias, 3 vezes na semana, não vai te fazer mal algum, pelo contrário, vai te ajudar demais. Depois você me conta se o resultado foi positivo, tá? Tenho certeza que vai ser. Vamos lá. Olha só, artigo 44 fala o seguinte, que o governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias. Então veja, pessoal, que aqui nós falamos de prazo e falamos de uma autorização, né? Uma licença. Então veja, tanto o governador e o vice-governador, eles não podem se ausentar, pessoal, por um período superior a quantos dias? Por um período superior a 15 dias. Tá? Tanto o governador quanto o vice-governador não poderão se ausentar por um período superior a 15 dias. Mas veja, essa ausência do governador e do vice, elas não poderão ocorrer de que forma, pessoal? Sem licença da Assembleia Legislativa. Professor, houve a licença da Assembleia Legislativa. Eles concederam essa licença. Ok, aí perfeitamente. Esse prazo pode ser superior. Professor, e se for menos, se for 10 dias, precisa dessa licença? Não, aí neste caso não precisa, tá? Então veja só, a licença ela só é necessária quando o período de ausência for superior a 15 dias, está expresso ali. Até 15 dias, professor, vai ficar ausente durante 15 dias, precisa da licença da Assembleia Legislativa? Não, não precisa, porque o prazo é superior a 15, seria 16, 17 e assim por diante, tá? Então se o governador e o vice irão se ausentar por até 15 dias, tá? Cuidado, pode aparecer isso na sua prova, por até 15 dias não é necessário essa aí, licença, tá? Da Assembleia Legislativa, tá bom? E o que diz? Que se eles se ausentarem, tá? Sem a licença por prazo superior a 15 dias, haverá como pena o quê? A perda do cargo, tá? Então, assim, é uma pena bastante severa, né? A perda do cargo aqui, para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Parágrafo único fala o seguinte, que este pedido de licença amplamente motivado indicará especialmente as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos. Então, pessoal, para manter um controle, né? Para manter o controle, já que o governador possui ali a chave do cofre público, né? Para manter o controle sobre isso, tá? Este pedido de licença ele tem que ser exatamente motivado, tá? Ele tem que ser amplamente motivado, indicando até mesmo, pessoal, as razões da viagem, por que o governador e o vice irão se ausentar por prazo superior a 15 dias, que é um prazo considerável, né? O roteiro dessa viagem, para onde eles vão estar, qual é a razão desta viagem, qual é a razão desses encontros, então, passar todo o panorama, todo o roteiro e a previsão de gastos. E aí, é mais de 15 dias, mas qual que é a previsão de gastos? Quanto vocês irão gastar do cofre público? Tá? Já que muito provavelmente vai ser uma viagem para trazer benefícios para o Estado, né? Uma viagem, como eu falo, para negócios, né? Para a relação pública, para auxiliar o governo, muito provavelmente, deve ser, né, pessoal? Se você está se ausentando como governador e vice fora do seu período normal, que seria de férias, muito provavelmente você tem que estar viajando a trabalho. E qual que é a previsão de gastos? Quanto você irá gastar durante essa viagem? Então, tudo isso, tá, tem que ser notificado aqui nessa licença, tá? Então, veja que o pedido de licença, ele é amplamente motivado. O pedido da licença é amplamente motivado e indicará especialmente as razões de viagem, roteiro e até mesmo a previsão de gastos, quanto irá ser gasto. Então, para fazer esse pedido de licença,
né, virar para a Assembleia Legislativa, o governador tem que virar para a Assembleia Legislativa e falar o seguinte, ó, tanto eu quanto o vice iremos nos ausentar por prazo superior a 15 dias. Ok, queremos uma licença. A Assembleia Legislativa, então, irá questionar. Beleza, vocês querem essa licença, mas vai ter que motivar, tá? Vai ter que motivar, falando a razão da viagem, tá? O roteiro dessa viagem, por onde vocês irão passar e até mesmo os gastos que irão ser efetuados nessa viagem, beleza? Então grave isso aqui, pessoal, também de suma importância. Artigo 44, muito importante, tá? E lembrando, tanto o vice-governador, tanto o governador quanto o vice, se eles se ausentarem por prazo, olha só, prazo superior, tá? Um prazo tem que ser superior a quantos dias? Superior a 15 dias. Se o prazo for superior a este período, superior a 15 dias, e não houver licença, tá? Eles se ausentarem por prazo superior a 15 dias sem a licença da Assembleia Legislativa, haverá uma pena. Qual que é a pena, pessoal? Pena de perda do cargo, tá? Do cargo eletivo. Show de bola? Então, o que acontece? O examinador vai brincar com você da seguinte forma. Vai falar que o governador e o vice-governador não poderão se ausentar por prazo até 15 dias, errado, tá? Sem a licença da autorização, sem a licença da Assembleia Legislativa, errado. Por quê? Porque não é prazo até 15 dias. Se for um prazo até 15 dias, é sem a licença. A licença ela só ocorrerá quando o governador e o vice se ausentarem por prazo superior a 15 dias. Ou então eles podem dizer que a licença é necessária quando o governador e o vice se ausentarem por prazo superior a 20 dias, superior a 30 dias, cuidado, tá? Cuidado, já vem isso em prova também. Então eles podem tanto trocar, falando que a licença é necessária para prazo superior a 20 a 30 dias, trocar isso aqui, ou então falar que é necessário para prazos inferiores a 15 dias. Também haverá um equívoco aí na questão. Mas a questão estaria correta, pessoal. Ela estaria correta se viesse que o governador e o vice não necessitam de licença, tá? Não necessitam de licença para se ausentar-se por prazo até 15 dias. Estaria perfeitamente correto. Professor, mas até 15 dias não precisa de licença? Não. Onde que está escrito isso? Em lugar algum, mas é subentendido por quê? Porque a licença ela só é necessária para quando o período for superior a 15 dias. Então, se é superior a 15 dias, é necessária a licença. Prazo inferior ou até 15 dias, né, a gente subentende que não será necessário, né, essa licença. Beleza? Então dê uma gravada nesse detalhe, porque a chance de aparecer na sua prova são bem grandes. Vamos lá. 45 fala o seguinte, que o governador deverá, de forma obrigatória, residir na capital do estado. O governador e o vice deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública dos bens. Tá? Então, tanto no ato da posse quanto no término do mandato, eles deverão o quê, pessoal? Fazer uma declaração pública dos bens. Por que isso? Para saber se houve algum enriquecimento ilícito. Saber se o governador ele enriqueceu, pessoal, de forma desproporcional durante o seu mandato. Beleza? Então, tudo isso é para manter um controle, né, dos cofres públicos ali e evitar qualquer tipo de corrupção. É claro que isso aqui é na teoria, né? Na teoria. Vamos aqui. Pessoal, então veja que esse artigo 45 e 46 são importantes? São. Mas o 44, a chance, a incidência dele em prova é muito grande, tá? É muito maior que o artigo 45 e 46. São importantes? São importantes. Só que o 44 tem que dar uma ênfase um pouco maior nele, tá? Vamos lá, agora dos servidores públicos militares, né? Para a galera da Polícia Militar de São Paulo, servidores públicos militares. Tem que falar o artigo 138, 138. Como disse para vocês, pessoal, minha aula aqui hoje é de maneira alguma esgotar esse conteúdo. Não tem como, né? Até porque se vocês quiserem esgotar o conteúdo, entre em contato aí com a nossa central de vendas, se você não é nosso aluno, e adquira um dos nossos cursos para a Polícia Militar, tá? De São Paulo, e você vai ter esse conteúdo de forma
completa, né? Completa e com questões também em PDF, né? Material de apoio, que seria o PDF aí para vocês. Aí beleza, vocês vão conseguir esgotar todo o conteúdo. A minha função aqui é passar uma dica para vocês, né? Uma orientação, tá? Daqueles artigos que eu acho que é mais relevante para você. Tem outros, professor? Tem outros, né? Tem outros. Só que como o nosso tempo aqui é curto, eu estou trazendo alguns que eu creio que irão aparecer na sua prova. Beleza? Pessoal, e tá saindo um concurso aí com muitas oportunidades, né? Concurso São Paulo aí, com edital com muitas vagas. Vamos lá. São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado. Parágrafo 1º fala o seguinte, que aplica-se no que couber aos servidores que se referem a esse artigo ou disposto no artigo 42 da Constituição Federal. E naquilo que não colidir, tá? 42 fala sobre a relação dos servidores militares. E naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores mencionados neste artigo ou disposto na seção anterior. Seria esse aqui. Tá? O servidor público militar demitido por ato administrativo, se absolvido na justiça, olha, na ação referente do ato, que deu causa à demissão, será reintegrado à corporação com todos os direitos estabelecidos. Com todos os direitos restabelecidos. Pessoal, o que eu acho interessante nisso aqui? É a forma de provimento aqui, ó. A forma híbrida, né? A reintegração. Reintegração pode ser tanto... A reintegração é a forma de provimento. O que é a reintegração, professor? A reintegração é quando o servidor, depois que foi demitido, ele consegue invalidar a demissão perante o Poder Judiciário e retornar ao seu cargo. Tá? Ele foi demitido ou por alguma ilegalidade ou por alguma injustiça, não importa. Se ele foi demitido e conseguiu, mediante, através do Poder Judiciário, invalidar a sua demissão e retornar ao seu cargo público, neste caso nós temos o Instituto da Reintegração. Cuidado que eles podem copiar este parágrafo 3º, tá? Colocar na sua prova da seguinte forma, que o servidor público militar demitido, tá? Palavra-chave, demitido por ato administrativo, se absolvido pela justiça na ação referente ao ato que deu causa à demissão. Então, assim, se ele foi absolvido pelo ato que deu causa à demissão, por exemplo, ele foi demitido por conta de, vamos imaginar aqui, né? Uma conduta escandalosa na repartição, né? Houve um conflito entre ele e outro servidor, problema que resultou na sua demissão, ou então por suspeitas, né? Ou então ali que algo que foi confirmado, né? Aparentemente confirmado, que ele poderia ter participado de subtração de bens na repartição pública. Se essas evidências que levaram à demissão, ela for invalidada na justiça, ou então se ele for absolvido na justiça, em ações referentes ao ato que deu causa à demissão, que são essas causas que eu acabei de citar, será então reintegrada à corporação. Eles podem, pessoal, fazendo sua prova, o seguinte, mudar a reintegração, tá? Mudar a reintegração por recondução. A questão estaria errada, porque a recondução é outro instituto, tá? A reintegração, que é quando o servidor consegue invalidar a sua demissão perante o Poder Judiciário. Então, deixe isso marcado aí. Eles vão colocar para vocês aqui, tirar a reintegração e colocar a recondução, mostrando que será reconduzida a corporação com todos os seus direitos restabelecidos. A questão vai estar errada, tá? A questão vai estar errada. Fazer a leitura com vocês, né? Como que seria uma questão incorreta. O servidor público militar demitido por ato administrativo, se absolvido na justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reconduzido à corporação com todos os direitos restabelecidos? Questão errada, tá? Porque não será reconduzido, ele será reintegrado. Pessoal, a chance, tá? Se isso aparecer na sua prova, a chance de erro será muito grande, tá? Não será para você, porque você está acompanhando a nossa aula aqui hoje e ficando atento a isso, né? Então, só uma dica para vocês e um detalhe, tá? Não deslize, não caia nesses detalhes, tá? Falou de absolvição, falou de uma invalidação da demissão pelo Poder Judiciário, tá? Pelas vias judiciais, você vai lembrar de reintegração, tá? Só lembrar aqui, ó, o in de invalidar demissão judicialmente, beleza? Tranquilo, né?
grande chance de aparecer em prova de concurso também. Bora para a próxima, fala o seguinte, ainda os servidores públicos militares, fala o seguinte, que são servidores públicos militares estaduais, os integrantes da Polícia Militar do Estado. Tranquilo. Né? Ainda sobre os parágrafos. Quarto, o oficial da Polícia Militar somente perderá o posto e a patente. Veja, o oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno com o oficialato ou com ele incompatível. Por decisão de quem, pessoal? Do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Então veja, pessoal, o oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno com o oficialato ou com ele incompatível. Mas quem irá declarar essa incompatibilidade, né, com o oficialato, ou essa indignidade, ou essa relação de ser indigno com o oficialato? Quem irá declarar isso, pessoal? A decisão é do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Beleza? Parágrafo 5º. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior, marque isso aqui, olha, a pena tem que ser superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, tá? É uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, que foi o que, pessoal? Transitada em julgado. Professor, o que é isso, transitada em julgado? É que ela não cabe mais recurso, ela foi finalizada, é uma sentença definitiva, tá? Então, neste caso, o militar que foi julgado por pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ela transitou em julgado, ele será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. E o que fala o parágrafo anterior? Fala que então, ele o que, pessoal? Ele será julgado pelo o que está no parágrafo anterior. O que significa? Que o Tribunal de Justiça Militar irá apreciar e irá avaliar para saber se o oficial ele será considerado indigno com o oficialato ou com ele incompatível. Neste caso, se ele for indigno com o oficialato ou por ele incompatível, ocorrerá o que, pessoal? A perda do posto, tá? Haverá a perda do posto e da patente. Beleza? Mas veja, pessoal, para ele incorrer aqui no parágrafo 4º, ele tem que estar o quê? O militar tem que ser condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. E mesmo assim, condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, e ela tem que estar o quê? Transitada em julgado. Disse para vocês, transitada em julgado é por quê? Porque não cabe mais recurso. Aí, neste caso, o Tribunal de Justiça Militar entra em ação e analisará se aquele oficial é indigno com oficialato ou até mesmo aqui incompatível. Se ele assim for julgado, ele o que? Perderá o seu posto e a patente, tá bom? Tranquilo? Mas grave, é uma pena superior a 2 anos. Parágrafo 6º, grande chance também, tá pessoal? Pode marcar aí, ó. Parágrafo 4º, parágrafo 5º, grande chance de aparecer para você. O direito do servidor militar de ser transferido para a reserva ou reformado será assegurado, ainda que respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, nos casos previstos em lei específica. Tá? Então, tranquilo para vocês aí também, artigo 6º anotado. Artigo 6º anotado, mas eu quero que vocês priorizem qual, pessoal? O parágrafo 6º está anotado, mas eu quero que vocês priorizem o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, tá? São grandes as chances de aparecer na sua prova. Artigo 139, agora vamos tratar da segurança pública, tá? Segurança pública. Finalizamos dos policiais militares, vamos falar da segurança pública. O que nós temos? Olha só. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. A mesma coisa que fala lá na Constituição Federal, né? Que a segurança pública é um dever do Estado, beleza, dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos os cidadãos, né? E a finalidade da segurança pública é o quê? Preservar a ordem pública e a incolumidade. Quando eu falo incolumidade é sinônimo de segurança. Preservar a ordem pública e a segurança das pessoas e do seu patrimônio. Parágrafo 1º fala o seguinte, pessoal,
que o Estado manterá a segurança pública por meio de sua polícia subordinada ao governador do Estado. É por isso que eu trouxe para vocês lá aquela relação do governador, porque como a polícia militar, tá, as polícias de segurança pública e a polícia militar compõem um dos órgãos de segurança pública, ela está subordinada diretamente ao governador. Eu acho interessante, tá? Eu acho interessante dar uma olhada, uma analisada naqueles artigos que estão referentes ao governador do Estado. Porque as chances de cair na sua prova, tá, são claras. Parágrafo 2º, que a Polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, beleza? Não são somente esses aqui que fazem parte dos órgãos de segurança pública, não. Mas no estado de São Paulo, estes serão os órgãos responsáveis. Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo 3º, fala o seguinte, que a Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros Militar, é força auxiliar e reserva do Exército. Pessoal, isso para a Polícia Militar cai demais, né? Cai demais isso aqui, olha. Cai muito em provas de concurso, então tenha muita atenção a isso. Que a Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros Militar, é força auxiliar e reserva do Exército. Cuidado, eles trocam, falando que é força, reserva e auxiliar das Forças Armadas. Não é, pessoal. É força auxiliar e reserva do Exército, tá? Cuidado com isso aí. Da Polícia Civil, tá? Da Polícia Civil eu acho interessante trazer para vocês. Vamos conversar um pouco. Olha só. A Polícia Civil, órgão permanente, tá? Já começa aqui, é um órgão permanente, dirigida por quem? Por delegados de polícia de carreira, que são bacharéis em direito. Incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apurações de infrações penais, exceto as militares, tá? Isso também cai muito para os concursos militares. Eles vão dizer que, além da Polícia Civil, ela tem essas funções de polícia judiciária para apurar infrações penais, inclusive as militares. Questão errada. Por quê? Não é inclusive as militares, é exceto as militares, tá? Porque as infrações militares serão apuradas pela Polícia Judiciária Militar, tá? Parágrafo 1º. O delegado-geral da Polícia Civil, integrante da última classe da carreira, será nomeado pelo governador do Estado e deverá ser declarada pública os seus bens no ato da posse e no momento da sua exoneração, tá? Da mesma forma que o governador tem que declarar os seus bens no momento da posse e ali da exoneração, da mesma forma será o delegado-geral da Polícia Civil. Parágrafo 2º. No desempenho da atividade de polícia judiciária, instrumental à propositura de ações penais, a Polícia Civil exerce atribuição essencial à função jurisdicional do Estado e da defesa da ordem pública. Beleza? Da ordem jurídica. Ainda no artigo 140 fala o seguinte, que aos delegados de polícia é assegurada independência funcional pela livre convicção dos atos de polícia judiciária. Pessoal, isso aqui foi declarado inconstitucional pela Constituição Federal. Mas se buscar de vocês e quiser saber expressamente o que está na Constituição do Estado de São Paulo, vocês podem marcar como correta, tá? Parágrafo 4º fala o seguinte, que o ingresso na carreira de delegado de polícia dependerá de concurso público de provas e provas de títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 2 anos de atividade jurídica. Olha só, pessoal, que interessante. Em São Paulo, são 2 anos de atividade jurídica. Na maioria dos estados, são 3 anos de atividade. Em São Paulo, somente 2, tá? 2 anos de atividade jurídica, observadas as nomeações, a ordem e a classificação, tá? Então deixa marcada essa parte dos 2 anos para que você não possa confundir, tá? Porque em outros estados vai aparecer a relação de 2 anos de atividade jurídica. Vamos lá. Parágrafo 5º. A exigência de tempo de atividade jurídica será dispensada para os que constarem com no mínimo 2 anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil anteriormente à publicação do edital do concurso. Então veja, se antes do edital do concurso você já era um policial, tá? Você já era um policial, olha só, de natureza policial civil, tá? Tem que ser um policial civil. Se você já constava 2 anos como policial, para prestar o concurso de delegado é dispensado então, neste momento os 2 anos de atividade jurídica. Então veja, pessoal, é 2 anos de atividade jurídica ou então atividade de natureza policial civil. Aí você está apto a exercer o cargo de delegado.
Beleza? Veja, a remoção de integrantes da carreira de delegado de polícia somente poderá ocorrer mediante pedido do interessado ou manifestação favorável do colegiado superior da Polícia Civil nos termos da lei. Beleza? Tranquilo, né? Parágrafo 7º. A lei orgânica e o estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, os direitos, deveres, vantagens, regime do trabalho do policial civil e de seus integrantes. Pessoal, quem faz isso é o quê? Pessoal, quem fala de regime, quem fala de trabalho, quem fala dos deveres, é sempre a lei orgânica de cada estado, né? Então, a lei orgânica do estado, ele irá regular todos esses direitos do policial civil, assegurando na estruturação da carreira o mesmo tratamento dispensado para efeito de escalonamento e promoção aos delegados de polícia, respeitadas as leis federais concernentes. Beleza? Então, a lei orgânica e o estatuto, eles têm essas funções, né? Tem essas funções. E veja, a lei específica definirá a organização, funcionamento e as atribuições da superintendência da Polícia Técnico-Científica, que será dirigido por quem? Alternadamente por perito criminal e médico legista. Então, de forma alternada, será a figura do superintendente, tanto o perito médico, o perito criminal, quanto o médico legista, sendo integrada pelos seguintes órgãos: quem? Instituto Criminalística e o Instituto Médico Legal. E para finalizarmos, Polícia Militar, da Polícia Militar. O que nós temos aqui? Que a Polícia Militar, órgão permanente também, tá? Incumbe, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Então, pessoal, só um detalhe, tá? Cuidado, porque eles vão querer te confundir, falando que a Polícia Militar exerce uma função eminentemente repressiva, tá? Errado, tá? A repressão, ela ocorre depois que o crime ocorra. A preventiva, que é a ostensiva, que é o caso da Polícia Militar, olha só, ostensiva e prevenção, né? Ela é uma polícia ostensiva e preventiva. Eles vão falar que é uma polícia ostensiva e repressiva. Cuidado! E a ostensividade, ela se caracteriza por conta de quê? Do fardamento da polícia, das suas viaturas caracterizadas para promover uma segurança, uma sensação que o Estado está presente naquelas localidades, para evitar, pessoal, ou até mesmo inibir qualquer ação criminosa, tá? Então, uma polícia ostensiva e preventiva. Cuidado! Parágrafo 1º fala o seguinte, que o comandante-geral da Polícia Militar será nomeado por quem? O comandante-geral será nomeado pelo governador do Estado, dentre os oficiais da ativa, ocupantes do último posto de quadro de oficiais, que seria o quê? O cargo de coronel. O posto de coronel, perdão. Conforme dispuser em lei, devendo fazer declaração pública de bens no ato de posse e da sua exoneração da mesma forma. Então, o comandante-geral será o pessoal nomeado por um ato do governador. Mas para ser comandante-geral, pode ser qualquer posto de oficiais? Não, tem que ser do último, tá? Tá aqui, ó. O último posto do quadro de policiais militares, que seria o posto de coronel. A lei orgânica e o estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos e deveres, vantagens e regimes do trabalho da Polícia Militar. Então, da mesma forma que na Polícia Civil, quem rege tudo isso é a lei orgânica e o estatuto, tá? Respeitado sempre, pessoal, as leis federais concernentes. Meus queridos, então era isso, tá, que nós tínhamos para tratar. Nossa dica de hoje, nós falamos muito sobre sobre a Constituição do Estado de São Paulo, tá? A Constituição Estadual do Estado de São Paulo. Trouxe minhas apostas, tá? Os artigos que eu acho que são mais recorrentes em prova de concurso e que tem as grandes chances de aparecer no seu concurso, tá? Então, olha só, eu vou ficar muito feliz se puder ter te ajudado, se puder ter contribuído aí com o seu estudo para concursos. E faz o seguinte, você gostou? Deixa o seu like, tá? Ajuda demais. E mais um pedido, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vá lá e dê um clique no sininho para as notificações também das outras aulas chegarem até você. Meus queridos, muito obrigado pela sua presença e nos vemos na próxima. Até mais.